Opa, sou Rafael Pereira, consultor de Business Intelligence, e se você é técnico de planejamento, engenheiro de planejamento, auxiliar, se você está querendo vir para essa área de planejamento, trabalhar com obras, com projetos, essa videoaula é para você, onde eu vou te mostrar como transformar todo esse trabalho que a gente faz no Excel de uma maneira muito mais manual para uma maneira muito mais automática lá no Power BI. Primeiro a gente precisa entender como que a gente chega nisso daqui via Excel. Basicamente é o seguinte, vou só copiar isso aqui para já facilitar a minha vida aqui do outro lado. A gente tem a distribuição no tempo, onde eu vou precisar distribuir no mínimo o meu peso, alguma coisa aqui no tempo, para a gente poder ter um histograma, e esse histograma a gente gerar uma curva S, tá bom? Então olha só que interessante. Quanto tempo leva do dia 5 até o dia 1? São 4 dias? Não, são 5, por isso eu preciso colocar o mais 1 no final. Perfeito, então eu já tenho a duração do meu tempo. Agora o que eu vou precisar fazer? Eu vou pegar o meu peso e vou distribuir no tempo. Então 0,4 até o dia 5. Aí eu vou distribuir esse cara aqui também no tempo, que deu 0,2 até o dia 10. E eu vou distribuir agora esse carinha aqui no tempo, que vai ser o 0,60 por 9, até o dia 12. Perfeito. Com isso, o que a gente vai ter agora? A gente vai ter um total e vai ter um acumulado para a gente poder construir o nosso gráfico. Então, quem que é o nosso total? O total, ele vai ser a soma de toda essa galerinha aqui distribuindo no tempo. Então, agora eu tenho os picos, né, da minha obra do andamento do projeto. E o acumulado é simples, é igual o dia anterior mais o atual, e a gente distribui isso daí até chegar lá no nosso total. Ok, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente inserir qualquer tipo de gráfico, pode ser um gráfico barra. Nesse gráfico aqui eu vou selecionar os dados, vou adicionar e vou falar o seguinte. Esse aqui é o meu total, ou o diário, né? A gente pode pensar assim. Qual que é a série do diário? Tá aqui, ó. Já trouxe para o gráfico. Ela vai estar baseada nas minhas datas. Ok. Qual é a próxima série que eu tenho que adicionar? O acumulado. O acumulado vai estar onde? É a linha de baixo. E ele vai até a G, não, ele vai até a H. Ok. Preencheu o acumulado, que também vai estar pela data, ok. Agora vamos ajustar e alterar o tipo de gráfico para combinação, onde automaticamente ele já trouxe para mim linha e coluna, que é o que eu queria. E um deles eu vou colocar como eixo secundário. Pronto, está aqui, feito. Só que isso aqui é um modelo pequeno, né? E esse modelo pequeno, ele é menos complexo. Ou seja, se eu inserir uma atividade 4 aqui, e eu falar que essa atividade, por exemplo, vai do dia 5 de abril até o dia 15 de maio, o que eu vou ter? Eu vou ter uma redistribuição, então, por exemplo, aqui vai ficar em 0,50 e aqui vai ficar em 0,40, ou em 0,10, e essa redistribuição não tem o que fazer, ela é assim mesmo, manual, perfeito, tranquilo. Se você está trabalhando com Project, essas distribuições já vão ficando lá adequadas, porém, o que você vai precisar fazer aqui no Excel? Você vai precisar correr isso aqui, ó, até o dia 15 de maio. Então perceba que o seu controle agora já ficou chato de fazer, já ficou complexo, você já vai ter que distribuir muito mais itens aqui no tempo. Conforme eu sempre falo, se você trabalha para a direita, você está cometendo um grande erro. E um grande erro no quê? Na estrutura dos seus dados. Então, eu por muitos anos eu trabalhei para a direita, porque a gente que é planejador aprende assim, o Project ele vai trabalhando para a direita. Só que, gente, você pode inverter esse quadro, você pode começar a querer trabalhar em dados colunares com as linhas crescendo, não as colunas, tá? Então, esse aqui é o cenário, esse cenário acontece com você? Então eu vou te mostrar como é que faz para você poder organizar os dados e não passar mais esse sufoco aqui. Primeiro de tudo, a gente vai conectar a base de dados. Conectando essa base, a gente vai exportar aí todos aqueles dados que a gente queria e que estava lá distribuído. E a gente vai organizar essa distribuição no tempo, ou seja, data fim menos a início, vai ter um quantitativo, e eu vou pegar agora o peso, vou distribuir por esse tempo, e eu quero distribuir isso ao longo do tempo. Então vamos lá. Para poder fazer isso, a gente de cara vai precisar de uma decalendário. Eu vou fazer aqui em DAX mesmo, que é uma tabela para aula. Então basicamente eu tenho um calendário, que eu vou usar calendário alto, e pronto. Está feito aqui
a minha calendário, que tem data, mês e por aí vai. Ok. Agora que eu tenho isso, o que eu preciso? Eu preciso entender a quantidade de dias que está me retornando a data fim menos a início. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar a minha medida e eu vou chamar aqui de duração. E essa duração, eu vou utilizar a SUMEX para poder ativar a tabela e eu poder olhar linha por linha, onde eu vou trabalhar na minha tabela projeto, fim, menos início e início. Então eu vou colocar aqui que o acento não pega. Recomendação, viu? Tentem não trabalhar com acento por causa disso. Pronto, fim menos o início mais um. Ok, SUMEX feita. Vamos testar. Eu tenho aqui o nome da minha tarefa. Essa minha tarefa, deixa eu aumentar a letra aqui que é bom. Colocamos 15. 15, ok. Essa minha tarefa, ela vai ter uma data de início. Então vamos colocar aqui a data de início. Ela vai ter uma data fim, vamos colocar a data fim. Ajustando aqui para mostrar as datas, ajustando para mostrar as datas. E a gente pode configurar essas datas aqui como data curta. Eu prefiro, muito melhor para a gente poder trabalhar. Ok, e aqui agora eu tenho a minha duração. E a duração, eu multiplicando por 1 aqui, ó, ele vai tirar esse conceito de data. Então, já ajustei, beleza. Não precisa uma fórmula para isso, tá? Então, 5 menos 1, 5 dias. Dia 10 menos 1, 10 dias. 12 menos 4, 9. Ok, tá tudo bonitinho. Perfeito. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso distribuir isso aqui no tempo. Mas, para eu distribuir isso no tempo, eu não posso fazer o que todo mundo aprende a fazer. Que é o quê? Um relacionamento entre datas. Porque não vai fazer sentido. Porque eu quero distribuir um quantitativo no tempo. Qual quantitativo é esse? Bom, o quantitativo é o meu peso. Então aqui eu vou ter a quantidade a distribuir, que vai ser, divide para mim, o peso. E aí você vê que ele não traz aqui, ó, eu preciso de uma função para poder fazer, trazer isso para o nível de linha, tá? Então, é um conceito para outra aula. Mas, basicamente, se você não utilizar a Max aqui, você não vai conseguir acessar para você poder fazer a conta, tá? Então, eu posso dividir aqui o máximo que está na minha linha, ou seja, eu vou estar filtrando linha a linha ali, no contexto, por a minha medida, que é a duração. E aí eu vou ter um valor aqui para poder distribuir no tempo. Esse valor aqui ficou muito pequeno, né? Então, não é que seja zero. Deixa eu ver se com 5 casas decimais a gente consegue enxergar. Consegue. E isso é muito comum no Project, principalmente em obras muito grandes, igual as que eu trabalhei, navio, plataforma, petroquímica, usina nuclear. Então a gente sempre vai ter essa questão dos números com bastante casa decimal, números muito grandes, muito complexos para a gente poder trabalhar. Agora eu vou precisar distribuir isso aqui no tempo. E como é que eu faço isso? Se eu tirar agora aqui, ó, eu não preciso mais ficar te mostrando início e fim, pelo menos não por agora, né? Eu vou ter que distribuir esse valor no tempo. E esse tempo eu vou colocar em coluna, trazer para cá, e eu quero apenas os dias. Vamos tirar a hierarquia, pronto. Tá aqui a distribuição no tempo. Só que o que ele faz? Ele distribui todo mundo, e eu não quero isso. Eu quero que ele faça para mim um cálculo que ele respeite essa distribuição. Então essa quantidade é distribuir, vamos tirar daqui. E como eu não tenho relacionamento entre as tabelas, ó, ele acaba já me trazendo um probleminha, digamos assim. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar em modelagem e a gente vai trabalhar alguns conceitos aqui interessantes. Então vamos lá, ó. Vamos trabalhar com testes. Então primeiro eu quero testar para ele poder distribuir apenas quando for maior do que minha data. Então tipo assim, ó, teste maior a data. Preciso fazer isso para você poder entender bem onde é que a gente está indo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos colocar um if. Se a minha data da de calendário, que aí é date, né? Aí novamente, ó, se eu não chamar max, não vai, né? Então, se a minha data, cadê calendário? Pronto. Ela for maior ou igual
ao máximo, que também é para a gente trazer o contexto, da minha data início, tabela projeto início, 1, se não, vazio. Vamos ver o que acontece quando eu jogo essa medida aqui na tela. Eu vou filtrar aqui na tela apenas abril, né? Porque quando eu fiz uma decalendário, ele está trazendo a decalendário inteirinha aqui. E eu vou filtrar apenas o período de abril para a gente poder começar a dar uma analisada aqui e entender bem tudo o que está se passando. Então vamos lá, filtragem avançada. Eu vou falar que ele é igual ou está depois a 1 de abril de 2024 e ao mesmo tempo ele também está igual ou antes a 30 de abril de 2024. Inclusive, né, aquele valor de maio, ele não vai estar aparecendo aqui. Então, olha só que interessante. Vamos formatar a data aqui, ó, para aparecer menorzinho. Todo mundo que for maior ou igual à própria data, ele vai aparecer. Então, eu vou jogar na linha de baixo para a gente conseguir enxergar o cenário de uma maneira mais simples. Eu não quero distribuição, eu vou colocar aqui minha data início e a minha data fim. Novamente, vamos tirar as hierarquias, deixar só a data. Pronto, vamos lá. A atividade 1, ela tem o início no dia 1 e termina no dia 5. Como eu falei que é maior do que o dia 1, olha só o que ele traz aqui pra gente. Ó. Tudo acima do dia 1. Tudo acima do dia 1. Já na atividade 3, ele tem que ser maior ou igual ao início. Então, ó, ele trouxe no dia 1. Do dia 4 para cima. E na atividade 4, ele é a partir do dia 5. Ó, ele pegou pra gente. O que eu vou fazer agora nessa distribuição? Então, aqui eu peguei, testei a maior data, tá funcionando. Então, teste maior e, tipo assim, eu vou até colocar de outra forma, né? Que eu peguei a minha data início. Então, vamos trabalhar assim, ó, teste data início, ok. Então, maior que a data início. E agora eu vou testar também menor data fim. Então, o que acontece? Eu posso falar para ele o seguinte, se for menor ou igual à minha data fim. Tirar isso daqui. Então ele faz ao contrário agora, ó. A distribuição para frente do dia 5 não vai ter, para frente do dia 10 não vai ter, para frente do dia 12 não vai ter e para frente do dia 15 de maio não vai ter, que ele não vai estar aparecendo porque eu filtrei apenas abril. Perfeito. Dessa forma, o que eu quero fazer agora? Eu quero que calcule para mim quando for menor do que essa data fim e também, ao mesmo tempo, e aí a gente pode utilizar aqui agora a função AND. Então, ó, eu quero que ao mesmo tempo que seja isso aqui, eu também vou querer que a minha decalendário ela seja maior ou igual à minha data de início do projeto. Aí sim, eu quero que traga o número 1. Então, o que a gente vai ter aqui agora? A gente vai ter uma distribuição perfeitinha, contemplando apenas o período do que está aqui. Então, tem aqui, ó, número 1, 1, 1, beleza? Contemplando do dia 1 até o dia 5, do dia 1 até o dia 10, ó. Agora eu vou ter do dia 4 até o dia 12. E o outro, você já sabe, está filtrado aqui, maio, não vai aparecer para você. Legal. Se a gente já conseguiu agora trazer esse valor, eu só vou substituir aqui, ó, que o teste da distribuição não vai ser mais um 1. Vai ser aquela medida que é a quantidade a distribuir. Então eu trago agora a quantidade a distribuir para cada item. Então eu tenho a distribuição, mas eu não tenho a soma desses itens. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai conseguir somar linha por linha? Bom, o que é que a gente ativa linha por linha? Uma função iteradora, a SumX. Só que a SumX ela não pode vir sozinha. Então aqui eu já alterei para final. Você pode alterar para o que tu quiser, valor do peso distribuído, enfim. E aí a gente vai utilizar a SumX para poder ativar
a habilidade de a gente conseguir olhar linha por linha e realizar uma soma. Mas linha por linha de quem? De uma tabela, através da cross join. Eu estou usando o nome da tarefa e eu estou usando as datas. Então, o que eu vou falar para essa tabela? Eu vou construir uma tabela com os valores da minha data e os valores da minha coluna nome da tarefa. Feita essa tabela, que é a tabela que eu estou acessando, para eu poder realizar a soma desses valores. E aí eu vou finalizar. Ele vai começar a somar para a gente. Porém, perceba que anteriormente ele não fez a soma, então está faltando alguma coisa. E o que é alguma coisa? Para ele entender isso aqui como uma tabela e quebrar como? Trazendo o contexto de filtro de linha, eu preciso ativar com a Calculate. E aí, cara, esse conceito demorou muito tempo para cair na minha cabeça. Não se preocupa com isso aqui agora. Se preocupe em entender como é possível realizar um trabalho agora de forma 100% automatizada aí no planejamento. Basicamente agora, você tem a distribuição no tempo, que é exatamente o que a gente fez lá no Excel. Então, olha só que interessante. Eu vou pegar um gráfico aqui e eu vou jogar na tela essa distribuição junto com a data. Olha como é que não ficou igualzinho lá. Ficou, né? Beleza. E agora eu preciso de um valor acumulado. Antes disso, só dar um ajeite aqui, ó, de contínuo para categórico, prefiro mais. E vamos criar uma medida muito rápido aqui, clicando em modelagem, medida rápida. E essa medida rápida, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um cálculo aqui, ó, acumulado, baseado na minha medida final, utilizando o campo data da minha de calendário. Eu adiciono, ele já cria para a gente automaticamente. Vou jogar aqui na tela. Ok, eu tenho as medidas, acumulado e o total do dia a dia. Vou jogar o acumulado para cá. E aqui, ó, a gente vem procurando e a gente vai marcar uma opçãozinha que a gente tem aqui, ó, que é o alinhar zeros. Pronto, tá aí. Então eu tenho agora a nossa curva S e o dia a dia a distribuição. Se eu for lá agora e adicionar qualquer valor, o Power BI já vai adicionar tudo automático aqui para a gente e a gente não vai ter mais esse trabalho. Então todo esse processo você pode pegar, por exemplo, data início e fim do seu project, jogar lá e pronto. Você não precisa ficar redistribuindo, você não precisa ficar fazendo cálculo com data, você não precisa ficar excluindo linha, não precisa ficar fazendo nada. Você pega todos aqueles valores, manda distribuir e acabou. Simples assim. Gostou dessa videoaula? Agora, mais importante do que isso, você quer melhorar a sua carreira no planejamento, você quer ter mais praticidade, você quer ser um cara diferente, porque você sabe analisar dados, você sabe criar relatórios, você sabe fazer contas, você sabe fazer tudo o que é necessário para planejar uma obra e acompanhar ela, manda uma mensagem para mim aqui no WhatsApp e vem fazer parte da mentoria de dados para planejador, onde eu vou te ajudar nos próximos 6 meses a entender e dominar a ferramenta que tu escolher. Pode ser o Excel, pode ser o Power BI. Eu tenho 2 turmas de mentoria e vai ser um prazer poder te ajudar. Te vejo na próxima aula.